Guia, sobrevivência da alma durante a tribulação. Trata-se de um livro que descreve as revelações do livro do Apocalipse, o qual é tratado capítulo por capítulo e versículo por versículo com base em toda a Bíblia. O livro é de fácil entendimento e qualquer um que tenha uma Bíblia poderá acompanhar passo a passo o que realmente nos foi revelado por Deus através do apóstolo João. O livro não se trata de pregação ou ideia de denominação religiosa e sim sobre o que é a revelação que é dada a todos nós pelo dom que Deus nos deu, o qual está em mim e também pode estar em você. É um livro escrito com palavras simples e de fácil entendimento, não se tratando de uma literatura que busca em palavras difíceis compreendidas apenas com auxílio de um dicionário ou entendida apenas no meio literário, pois o intuito é falar do caminho da verdade e do reino de Deus, o qual veio a nós, mas muitos insistem em se afastar e com eles levam outros mais, se afastando da verdade pela sua vaidade e desejo de poder. A tribulação em relação ao Apocalipse realmente está chegando, por isso falaremos da tribulação passo a passo, para os que hoje não entenderam ainda a verdade possam entender. E os que ainda não encontraram a Jesus possam encontrar. Mas uma grande maioria ficará para a tribulação, porque não escolheram por Jesus e é principalmente para estes que estamos escrevendo sobre o Apocalipse, para lhes ser como guia durante a tribulação, pois não conhecem a Jesus ainda. Buscamos falar com todos para que um fale com o outro e assim, aquele que ficar para a tribulação possa encontrar Jesus, mesmo durante o Apocalipse e assim encontrar a salvação. Jesus veio para salvar toda a humanidade e não apenas este ou aquele, mas sim para todos os que nele crer. A verdade é que muitos ficarão para a tribulação, pois a própria palavra de Deus nos revela isso, da mesma forma que nos revela que muitos serão salvos durante a tribulação, durante o Apocalipse. Lembre-se disso, Deus é Rei fiel. Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Para podermos entender o livro do Apocalipse devemos entender outros livros da Bíblia, outros assuntos e assim entenderemos o que Deus nos fala, e isso deve acontecer no tempo determinado por Deus. Sei que ao longo desta leitura você verá que tem outros versículos bíblicos que se enquadram nos assuntos da leitura deste livro e isso é ótimo, pois você está remoendo. Espero que faça as suas pesquisas e comentários sobre os versículos que se encaixam de modo que juntos possamos desfrutar daquilo que Jesus já fez por nós. Já pelo fato de outros versículos que também seriam apropriados, mas não estão neste livro é pelo motivo de que este livro seria interminável, pois a palavra de Deus é viva e toda ela é inspirada, um assunto se encaixa em outro e assim prossegue. Lembre-se que Jesus veio trazer a salvação para todos nós, não apenas para fulano ou ciclano, mas sim, para todo aquele que nele crer. Assim em Jesus somos feitos filhos de Deus, e constituídos reino e sacerdotes para Deus. Deus pela sua vontade quer que todos estejamos no reino, porém, nem todos o querem. Deus chama toda a humanidade, pois, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos por não escolherem a Deus que nos escolheu primeiro, mas a escolha está em nossas mãos que é o primeiro amor, onde devemos buscar primeiramente a Deus, buscar o reino dos céus e a sua justiça e o resto das coisas nos serão acrescentadas. Deus tratará e falará com todos, pelo amor ou pela dor, assim ao ler a palavra de Deus, tal como a leitura deste livro, crendo nele ou não, buscando a salvação ou não, lendo apenas por ler, em busca de passar o seu tempo, mesmo você optando pelo paganismo e outras coisas que desagradam a Deus, lembre-se que você, mesmo assim, tem o direito de escolher a salvação, que é Jesus. Por isso, nas Escrituras e neste livro será chamado de Israel e de povo de Deus mediante a fé em Jesus. Jesus nos trouxe a salvação. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 3:29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. A palavra de Deus fala com os que serão salvos, por em Cristo são feitos filhos de Deus, com isso são o povo escolhido, os santos,
que são a Israel de Deus. Sabemos que a Igreja de Cristo é formada por 7 igrejas e também sabemos que Israel é formada por 12 tribos, as quais Deus vai tratar sendo falando com a igreja ou com a tribo, seja falando com nações, países ou cidades, pois as tribos foram dispersas e a maioria delas ficaram perdidas espalhadas pelo mundo sem saber que fazem parte da Israel. Assim como Moisés viveu grande parte da sua vida achando que era egípcio até que Deus veio sobre ele e lhe mostrou que ele era hebreu, que ele era israelita, que ele era da tribo de Levi, que ele era um escolhido de Deus e um separado para Deus, assim como nós todos em Jesus. Em Jesus somos separados para Deus. Te pergunto, até quando você negará isto? Deus tratará com todos e muitas vezes mesmo dando nomes de países, nações e cidades que não existem mais, mas estes serão tratados como o mundo, a terra, todos os que nela habitam, uns para a salvação, e outros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vamos imaginar um pé de pêssego. E este está começando a dar frutos. Olhando para os frutos você sabe que todos eles são seus, e assim, jamais vai querer perder um único fruto. Porém você consegue observar uns que não são saudáveis, já contém bicho e outros são perfeitos, são os mais saudáveis e sabe que é aquele fruto saudáveis que você quer quando ele amadurar. Assim antes deles amadurarem, mesmo antes que um fruto tenha amadurado você já o escolheu, por ele ser um bom fruto. Assim se todos os frutos fossem bons é lógico que todos os frutos seriam escolhidos. Mas nem todos são bons frutos, pois há frutos bons e frutos ruins, mas isso não depende do dono do pessegueiro e sim do fruto, pela própria vontade do fruto e não pela tua vontade, pois a vontade do dono do pessegueiro é que todos os frutos sejam bons. Assim todos nós escolhemos primeiro pelos frutos, pois a nossa vontade é que todos sejam bons. Ninguém planta um pessegueiro para colher pêssego estragado. Plantamos uma árvore para muitos colher todos os frutos bons, mas nem todos são escolhidos por muitos estarem bichados e assim poucos são escolhidos. Assim foi conosco, assim é a escolha que Deus faz por cada um. Deus quer que todos encontrem a salvação, mas nem todos a querem encontrar. Deus quer que sejamos frutos bons, mas nem todos querem ser bons frutos pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus que é pelos bons frutos. Deus conhece o nosso coração e se somos bons ou maus. E com isso sabe que haverá frutos bons e frutos ruins, mas todos nós somos dele, ele é o dono da árvore de fruto e assim todo fruto é dele, independente de bons ou ruins, pois Jesus nos escolheu primeiro, para que nós desde a sua crucificação e ressurreição façamos a nossa escolha, e devemos escolher por ele. Em um pessegueiro, todos os frutos são do seu dono. Se todos os frutos forem saudáveis, todos serão escolhidos. Se todos os frutos forem estragados, todos serão descartados. Mas se uns forem saudáveis e outros estragados, os saudáveis irão para a sua fruteira e os podres para o lixo. A verdade é que todos os frutos serão dele, do dono do pessegueiro, o qual faz com eles, conforme a sua justiça que é manter os bons e destruir os ruins. Assim todos somos pêssegos de um mesmo pessegueiro, todos serão chamados de Israel de um mesmo e único Deus. Toda vez que ler Israel, ou outra menção ao povo de Deus, se coloque no lugar e avalie-se. Observe se aquele assunto tem algo em a ver com você. Busque na palavra de Deus, leia as orientações e busque o conserto para com Deus que é Jesus. Jesus é o conserto, a verdade e a vida. Agora não se lamente ou fique murmurando dizendo, não sou escolhido por Deus. A verdade é que, se Deus não te escolher para a salvação não é pela vontade dele e sim pela tua de não escolher e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Antes de escolhermos Jesus, Jesus nos escolheu se entregando para a morte na cruz, para que não morrêssemos, mas tenhamos nele a vida eterna. Continua. Não deixe de ver o próximo vídeo, pois o Apocalipse está chegando, felizes os que forem arrebatados, mas sabemos que nem todos serão e o que será destes que ficarão para a tribulação se pregamos e preparamos os homens como todos eles fossem ser arrebatados? Curta e inscreva-se no canal. Que a paz de Deus esteja com todos nós.